Sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Meu nome é Cláudio Farag, o nosso tema é Direito Previdenciário. Estamos na quinta e última aula de Direito Previdenciário. Na nossa última aula, nós discutimos acerca das aposentadorias, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez. E nessa aula, nós vamos falar acerca da previdência privada, vamos apresentar como requerer junto à Previdência Social, vamos falar uma breve passagem sobre as contribuições para a Previdência Social e quais são as suas regras. Antes disso, vamos verificar se nós temos alguma dúvida acerca da acumulação de benefícios, algum tema da nossa última aula. Eu gostaria de saber se o tempo de contribuição para a aposentadoria do servidor público, ele trabalhando em empresa privada, isso vai ser contado para o efeito no caso dele se aposentar. A pergunta que a colega faz, na verdade, o tema teórico envolve o nome contagem recíproca. Então, vamos aproveitar a pergunta dela e vamos falar sobre contagem recíproca, antes de entrarmos em previdência privada, para aproveitarmos a pergunta dela e darmos esse tema. Contagem recíproca. A contagem recíproca, quem quiser anotar, tem fundamento no princípio de que a ordem do tempo de contribuição não altera o direito à aposentadoria. O direito à aposentadoria. Em termos resumidos, comutatividade. Em termos resumidos, comutatividade. Princípio da comutatividade. Se nós levarmos para outras áreas da ciência, na matemática nós ouvimos isso, que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, pouco importa se eu comecei primeiro na empresa privada e depois no serviço público. Por quê? Por conta do princípio da comutatividade, nós vamos ter a contagem recíproca. Contagem recíproca do tempo de contribuição. Por que isso? Não existe direito à contagem de tempo fictício. Então podemos anotar, não há direito à contagem de tempo fictício. Entre parênteses, o que é tempo fictício? Não houve contribuição. Exemplos vários. Férias em dobro. Não poderia contar. Tempo de escolas técnicas sem contribuição. Não poderia contar. Claro que no passado, quando a legislação autorizava escolas técnicas e militares, esses tempos foram contados. Mas atualmente, esse tempo é tido como tempo fictício, que é um tempo que houve apenas o trabalho e não a contribuição. Então, a contagem recíproca, ela é admitida. Agora, não podemos nos esquecer, se for tempo rural para serviço público, a contagem recíproca depende de indenização, que é a súmula 24 do Juizado Especial Federal, turma nacional. Se eu trabalhei no trabalho rural e vou contar no serviço público, eu preciso pagar o tempo. Eu preciso indenizar. Mais alguma dúvida sobre o tema de aposentadoria, dos benefícios em espécie, para que nós sigamos em frente com a previdência privada? Então, vamos falar sobre previdência privada e vamos chamar aqui um VT, uma gravação, para ilustrar o nosso tema. Por gentileza. Ter previdência privada exclui o recebimento de aposentadoria pelo meu emprego? Pergunta do colega, então. Ter previdência privada exclui o recebimento da aposentadoria pelo emprego dele? A dúvida do telespectador foi essa.
Então, nós precisamos relembrar algumas questões teóricas. A previdência privada, ela é facultativa. A previdência pública é compulsória. Então, o nosso telespectador ali, ele terá direito a uma previdência pública compulsória, que ele todo mês recolhe, querendo ou não. Agora, livremente, autonomia da vontade, livre manifestação, ele pode procurar uma previdência privada. Nossa notação inicial, em termos teóricos, são as espécies de previdência privada. Anotem. A previdência privada pode ser aberta ou fechada. A previdência privada aberta, para quem quiser continuar anotando, é aquela acessível a qualquer pessoa. É aquela acessível a qualquer pessoa. Amigos, todos os bancos têm previdência privada, seguradoras têm previdência privada. Basta você procurar um banco, ele vai te oferecer vários planos de previdência privada. Agora, eu tenho a outra previdência pública fechada. Acessível apenas para empregados e associados. Acessível apenas para empregados e associados. Ou seja, estamos diante de uma empresa privada, pode ser também uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Somente os empregados daquela empresa podem ter acesso, assim como uma associação. Somente os associados podem ter acesso àquela previdência privada. Agora, tanto uma quanto outra tem algumas características comuns. Podemos colocar o próximo tema. Características comuns da previdência aberta e fechada. Características comuns da previdência aberta e fechada. Põe aí. Planos de benefícios. Vamos discutir os planos de benefícios, ou seja, o que eu posso receber numa previdência privada. Lembrando sempre que eu posso acumular previdência privada com a pública. Porque a privada, ela é facultativa. Não tem menor dúvida. Então, a pergunta do colega, do telespectador, é tranquila. Posso acumular sem menor problema. Agora, se eu escolho uma previdência privada aberta ou posso escolher uma previdência privada fechada, eu estou sempre dentro da mesma linha. Vamos ver? A linha número 1. Benefício definido. Gente, como o nome já diz, eu sei exatamente quanto que eu vou receber. Você chega na Previdência e fala, quanto que eu tenho que pagar por mês para, aos 50 anos, receber R$3.000? Vão fazer uma conta e vão apresentar um valor X. Benefício definido. Segundo, contribuição definida. Benefício definido, e outro é o quê? Contribuição definida. Você define exatamente o valor da contribuição. R$300 por mês. R$300 por mês vai dar um valor futuro, que você não sabe quanto é que é. Vai depender do risco. E isso é importante frisar. Em breve. Depois que eu falar sobre a visão geral. E eu posso ter uma contribuição variável. Um advogado, por exemplo, ele tem remunerações variáveis. Então, ele pode fazer uma previdência que no mês ele recolha 200, no outro mês 500, no outro mês R$1.000, conforme a capacidade dele de poupança. Previdência é uma poupança. E nós podemos criar outros planos. Então, nós temos em comum essas duas espécies. Agora, na previdência fechada,
nós temos o chamado benefício proporcional diferido. Gente, proporcional por quê? É proporcional ao tempo. Exemplo, você trabalhou numa empresa pública por 10 anos, contribuiu durante 10 anos. Você não quer retirar o dinheiro, você quer pegar a aposentadoria. Então você quer receber um benefício proporcional a 10 anos. E diferido, porque é apenas à frente. Diferir com I, não é isso? Diferimento, postergar. Agora vem a pergunta que eu faço para os senhores aqui. Vamos fazer a pergunta e receberá de brinde, que a pergunta é difícil, o livro, né? Nosso livro de direito previdenciário. A ex-mulher faz jus à previdência privada do ex-marido? Gente, olha só, o que nós precisamos responder sim ou não, não vale. É o fundamento. Eu quero discutir primeiro o que é natureza jurídica. Quem é que vai responder o que é natureza jurídica? Valendo um livro. Se faltar livro, a gente depois dá um jeito de fabricar o livro. Né? Só temos um por enquanto, mas vou ficar devedor de um livro. O que é natureza jurídica? Quem é? Levanta o braço e depois a gente passa o microfone. Vamos passar a natureza jurídica. Meu nome é Elke, aluna da Faculdade Fortune. Sim, nesse caso, ela faria jus ao tempo, digamos que ela esteve casada com ele, se na época ele contribuía para a previdência privada. Se ela for requerer depois da separação, ela teria direito, no caso, ao tempo que ela foi casada com ele. Se ele continuou pagando depois, não, mas durante o tempo, sim. Perfeito. Ela deu uma resposta usando uma equidade, uma proporcionalidade. Mas não foi respondido ainda o que é natureza jurídica. Gente, se nós tivéssemos num programa que as pessoas não fossem pessoas versadas no direito, ou estudantes de direito, ou que tenham amor ao direito, nós poderíamos dizer sim ou não e darmos respostas baseadas na lógica comum. Mas a nossa resposta tem que abordar o que é natureza jurídica. Daqui a pouco, todos nós vamos ter previdência privada. Então, os telespectadores, cada vez mais, têm que estar atentos que o maior patrimônio do casal não será a casa ou o carro, e sim a previdência privada. Mas temos que nós discutirmos, porque a sentença provavelmente não abordou a natureza jurídica e tomou uma decisão justa, com equidade. Mas vamos discutir o que é natureza jurídica. Gente, natureza jurídica é o conceito? Não, gente. Por exemplo, se nós formos conceituar cadeira, a cadeira da casa do telespectador, a cadeira que vocês estão sentados, tem o mesmo conceito de uma cadeira dentro de um órgão público. Mas se estivéssemos numa empresa privada, a cadeira do telespectador é uma cadeira que é um bem móvel privado. A cadeira de uma escola pública é um bem móvel público. Natureza jurídica é diferente. Lá não teve licitação, no órgão público teve licitação. Natureza jurídica é o elemento fático-jurídico que dá o regime jurídico. Por que é tão importante isso nessa nossa pergunta? A previdência privada tem natureza jurídica patrimonial ou natureza jurídica estatutária ou indenizatória? Patrimonial por quê? Se você falar que é patrimonial, quem é que vai ter direito? A ex-mulher. Por quê? Se é um patrimônio constituído, os dois trabalharam por aquele patrimônio. Então a ex-mulher vai ter direito. Só que a previdência é um patrimônio assim como o carro e uma casa? Imagina, o meu futuro direito a uma aposentadoria é um patrimônio meu? Eu creio que sim. É patrimonial porque foi constituído novamente, foi constituído na relação, durante a relação deles, e também por ser um seguro social, ele está contribuindo compulsoriamente. E futuramente ele vai reaver esse direito também, proporcional ao tempo ou integral, mas é um direito que ele faz jus.
já que ele contribuiu durante anos da vida dele. Então, é a formação de um patrimônio, de uma renda também. Acho que a colega usou uma argumentação, mas eu vi uma falha técnica na argumentação dela. Alguém pode retificar? Não é compulsória, é facultativo. Eu, facultativamente, resolvi fazer uma poupança. Aquela poupança é para minha família ou é para mim? Eu preciso ter autorização para poder construir aquele patrimônio, para poder vender. Não é algo personalíssimo? Se for algo personalíssimo, a ex-mulher não tem direito. Gente, esse posicionamento ainda será consolidado. Os telespectadores ainda vão encarar no dia a dia dúvidas com relação a isso. Mas vale a pena discutir e brigar pelo direito. Porque ainda está se construindo se tem natureza patrimonial ou natureza personalíssima. O certo é, se a natureza for patrimonial, durante a constância do casamento, o valor terá que ser dividido. Ou seja, vamos ter que sacar o valor da previdência privada, acabar com o futuro e dividir. Ou, se for personalíssimo, a colega tem a previdência privada dela e o companheiro tem a previdência dele. E cada um fica com a sua previdência. O regime de comunhão não vai afetar necessariamente. Porque se for indenizatória, não afeta. Se for patrimonial, pode dar. O que eu quero deixar claro é que isso será o futuro. A previdência privada, ela vai cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Então, tudo que foi construído em mais de 80 anos de previdência social pública terá que ser agora construído para a previdência privada. Um outro tema conceitual dentro de previdência privada: resgate versus portabilidade.